Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. O Filosofia para Todos está aqui sempre todas as sextas-feiras no seu rádio, às 18h30 ao vivo, ou direto do Conhecimentos da Humanidade no nosso canal no YouTube. Se você ainda não conhece, visita lá no nosso canal. E se você está vendo aqui, então, está vendo aqui no YouTube, também ouça o nosso programa na rádio, que ocorre toda sexta-feira ao vivo. Aí você já ouve o programa ao vivo e depois pode assistir o vídeo aqui no canal. Hora da gente entrar no nosso tema de hoje. E para começar o nosso tema, essa história de reino, de rei, rainha, príncipe e princesa, vamos entender uma coisa. A humanidade, ela tem várias ferramentas, vamos dizer assim, que fizeram com que ela evoluísse ao longo do tempo. Quando a gente pensa nos dias de hoje, a gente vai pensar em quantas coisas novas aparecem todo dia. Tecnologias, produtos, eletrodomésticos, ciências, remédios. O mundo hoje está bombardeado por informações e a gente acaba produzindo muito rápido. Antigamente, as grandes invenções, elas não eram feitas todas as horas, elas tinham lapsos de tempo até que uma grande invenção aparecesse. Pra vocês terem uma noção, o arado foi inventado há milênios, a ferradura só foi inventada há cerca de 1.100 anos atrás. Olha a distância, né, entre animais que usavam arado, mas não tinham ferradura, porque a ferradura foi inventada muito tempo depois. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe uma ferramenta que vem desde a nossa ancestralidade, que ela continua permeando a nossa vida e que ela fez com que a humanidade se desenvolvesse não só de forma tecnológica, mas principalmente que a humanidade ganhasse a sua cara de humanidade. Essa coisa que a gente tem de ancestralidade, de histórias, de sonhos, que são os mitos. Os mitos são as primeiras histórias que a gente cria, são as coisas que uniam nossos antepassados em torno de um ideal, em torno de uma fogueira para transmitir essas histórias. Tem uma frase do Joseph Campbell que diz que os mitos são sonhos públicos e os sonhos são os mitos privados. O que ele quis dizer com isso? Que nós, enquanto humanidade, temos nos mitos os sonhos que são comuns a todos nós. Quando a gente pega mitos mais conhecidos, como os heróis gregos, por exemplo, como Hércules, Perseu, Teseu, a gente vai entender que esses heróis, eles têm uma narrativa muito parecida. Eles eram pessoas comuns que desconheciam qualquer história pregressa deles que levava eles para um caminho de serem semideuses. Eles não sabiam no início, eles foram descobrir ao longo da vida e acabam, por causa dessa posição de semideuses, colocados em alguma enrascada que eles têm que se virar para sair. Então você tem lá Perseu que vai ter que matar a Medusa, Teseu que vai matar o Minotauro, o Hércules que vai ter que fazer os 12 trabalhos, todos eles por causa de uma profecia, de uma questão divina. Ou seja, esse herói, e o próprio Joseph Campbell vai falar da tal da jornada do herói, é o cara que sai do mundo comum, vai viver uma aventura no mundo fantástico para depois trazer o elixir da vida eterna ou a grande experiência dessa missão que ele percorreu ali ao longo da vida dele. E aí, quando a gente olha através de uma história como essa do mito do herói, a gente percebe que a nossa vida, ela é feita de grandes aventuras. Eu sempre falo para os meus alunos, para eles irem para onde o corpo deles quer ir, para onde a alma deles deseja ir. Porque quando eles sentirem que é por aí, que é aquilo mesmo que eles querem, para eles se manterem fixos naquele caminho, se manterem firmes naquele caminho e não deixar ninguém te desviar ou desviá-los desse caminho.
A gente passa a vida procurando sentido para ela. E talvez o sentido da vida seja a gente procurar por experiências que nos façam com que a gente se sinta vivo. A gente passa por percalços na nossa vida onde muitas vezes a gente precisa buscar força em algum lugar ou ao mesmo tempo precisa compreender uma situação difícil, indigesta. Mas às vezes é nessa situação difícil e indigesta que se esconde exatamente a lição ou o tesouro que você precisa buscar para você. Pode ser que a caverna que você tem medo de entrar seja justamente a caverna onde guarda o maior tesouro para você. E essas coisas são muito importantes para a gente entender que a vida ela é feita dessas experiências e que esses sabores que essas experiências vão ter podem ser mais doces, mais amargos, mas talvez sejam remédios para as nossas dores mais profundas. Que às vezes depende só da dosagem do remédio, ser mais fraca, ser mais doce, ser mais amarga, ser mais forte. E o que esses remédios vão trazer para nós? Eles vão trazer a capacidade que a gente tem de curar feridas, coisas que estão dentro, para que a gente possa realmente exercer aquilo que a gente quer. Quando a gente exerce isso, a gente acaba exercendo certos papéis na nossa vida. Talvez o papel do herói seja o papel mais comum, mas eu prometi hoje falar para vocês do reino. Vamos entender então o que é metaforicamente esse reino e o que esse reino representa nas mitologias. O reino, ele vai representar, dentro da história, de maneira literal, um lugar onde vive o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, os nobres, os seus súditos, cada um realizando suas tarefas para que o reino funcione muito bem. Mas todo reino vai passar por uma crise, vai passar por algum problema que vai testar esses súditos, esses nobres, a família real. A gente pode entender esse reino como a nossa vida, como o nosso corpo, como a nossa casa, ou seja, os lugares onde a gente tem algum domínio, onde nós nos sentimos reais. Esses lugares vão sempre ter questões a serem trabalhadas. Ora, o nosso corpo, através da saúde, através de uma dieta, através do exercício físico. Ora, a nossa casa, ora, o nosso trabalho. Sempre que a gente está ali, coisas boas estão acontecendo e problemas aparecem para a gente resolver. Nesse momento, nós vamos assumir a função dessas partes do reino. Porque se falta ferro para a espada do exército, eu preciso resolver isso com os mineradores. Depois com os ferreiros que vão fazer a espada, depois com o exército que precisa receber essa espada. Cada parte do meu reino depende de outra. Elas sempre vão estar coligadas. E dentro dessa ideia, eu tenho funções muito específicas. E aí, metaforicamente, ou melhor, literalmente, eu tenho no meu reino o rei, a rainha, o príncipe, a princesa. Metaforicamente, eu também tenho isso dentro de mim. Quem é a minha princesa? Meu aspecto, meu aspecto aprendiz. Tudo que dentro de mim representa o meu aprendiz, aquele lado que quer aprender coisas, que quer dominar artes, que quer entender, que quer estudar, é esse meu lado princesa. O meu lado príncipe é aquele lado que vai treinar armas, vai buscar trabalhar a questão da expansão, como é que seria a busca por questões. Quando a gente tem esse príncipe e essa princesa bem equilibrados dentro da gente se instrui e age. Age e se instrui. Isso é só uma metáfora. Eu podia estar chamando aqui de banana e maçã, mas eu resolvi chamar de príncipe e princesa. Por quê? Porque são símbolos comuns no inconsciente coletivo da humanidade e que a gente reconhece facilmente essas ideias. Por mais que elas sejam modelos
de ideias, ou que a gente chama de imagens arquetípicas ou representações arquetípicas. Esse príncipe e essa princesa, então, vão representar meus aspectos aprendizes e buscadores. Quando eu caso esses dois aspectos, eu concilio eles, eu tenho então um rei e uma rainha. E aí, esse rei, ele vai ser o aspecto de alguém que conhece muito bem o reino, conhece as fronteiras do reino, conhece todos os seus súditos e estimula o seu reino a ser a melhor versão que esse reino pode ter. Então, quando você tem dentro de você os seus aspectos que buscam te tornar mais nobre, que buscam que você seja a melhor versão de você mesmo, é esse rei que está agindo. E a rainha? A rainha é a grande administradora. A rainha é aquela que representa tudo aquilo que é organizado, administrável e que nutre esse reino. Ela, então, o nosso aspecto que vai nutrir a nossa capacidade de expansão e vice-versa. Porque esse aspecto do rei, ele precisa estimular essa rainha o tempo todo. Essa rainha recebe os seus estímulos e consegue nutrir melhor esse rei. E essa retroalimentação entre esses dois símbolos, essas duas energias, fazem com que o reino esteja sempre estimulado e fértil. Estimulado e nutrido. Tem a sua capacidade de expandir e também tem a sua capacidade de se organizar. Uma vida coerente, uma vida onde esse reino ele se expressa da melhor maneira, é uma vida aonde você consegue conciliar esses aspectos, para que cada outra parte do seu reino possa se expressar. Então, o reino não é só feito do rei, da rainha, do príncipe e da princesa, mas eles são a família real, eles são a nobreza. Essa nobreza está dentro de você para manifestar na sua vida o que você quer. E aí, se você consegue manifestar, as outras áreas vão se harmonizando, ou seja, os súditos vão acabando por entender que aquele reino é fértil, é expansível, é estimulante, é organizado, e aí os súditos conseguem render melhor. Quando a gente pensa no que está fora da gente, a gente pode pensar, por exemplo, em se eu estou com o meu reino equilibrado, eu consigo equilibrar, por exemplo, a minha equipe de trabalho. Eu consigo equilibrar minhas questões familiares. Eu consigo equilibrar minhas questões de amizade, porque enquanto eu, a corte real equilibrada, exercendo a minha função real, o que está fora acaba se harmonizando, assim como o que está dentro. Lembra? Essa é uma máxima do hermetismo, o que está acima como o que está abaixo, o que está fora como o que está dentro. Então eu também vou harmonizar aspectos internos meus. Se a minha mente está nobre, minhas emoções estão nobres, minhas ações estão nobres, minhas verdades são nobres, meus aspectos internos também vão estar sobre a égide de uma realeza. A minha saúde vai se harmonizar mais, minhas emoções vão estar melhores, minhas ideias vão se expressar de maneira mais clara, minha devoção, minha fé, minhas verdades também vão se apresentar para mim de maneira mais certeira. Entendam que quando eu crio, ou eu entendo que dentro do inconsciente da humanidade, o inconsciente coletivo, como assim batizou Jung, quando eu tenho dentro de mim todas essas coisas bem entendidas, cada uma com o seu papel, cada parte minha muito bem compreendida, e saber que eu tenho tudo isso dentro de mim, que eu posso ser expansivo e restritivo, que eu posso ser estimulador e organizador, que eu posso ser alguém que agrega e alguém que conquista.
Eu posso ser tudo isso. E se eu estiver bem em estado de coerência com tudo isso, bem equilibrado, o meu reino vai se equilibrar. Um reino onde a minha verdade vai se manifestar. E essa verdade, por consequência, vai fazer com que as outras verdades das outras pessoas também se manifestam. E aqui, quando eu falo de verdade, eu não estou falando de mentira, verdade, eu estou falando daquilo que você é de verdade, daquilo que o teu corpo quer, daquilo que tuas emoções querem. É a hora que a filosofia, é a hora que a mitologia, é a hora que a magia, é a hora que o inconsciente coletivo, esse monte de nome que a gente dá para essas coisas, só servem para mostrar para a gente o quanto a gente precisa se libertar de certas rédeas que a gente coloca em nós mesmos. Quantas vezes a gente não precisa enfrentar uma situação e a gente adia? Quantas vezes a gente não precisa entregar um projeto e também enrola? Quantas vezes a gente não precisa tirar alguém da nossa vida e fica ali com um pouco de pena, um pouco de se sentindo meio mal com isso? Quantas coisas a gente não tem que fazer na nossa vida e a gente deixa de fazer porque a gente não age de forma real, através da nossa realeza? Ou você acha que um rei e uma rainha em um reino equilibrado vai ser só um reino de maravilhas, flores e benesses? Esse reino vai ter seus problemas. Esse reino vai ter que aplicar justiça. Esse reino vai ter que aplicar misericórdia. Vai ter que aplicar o rigor. Esse reino vai ter que ser um reino equilibrado, em que muitas vezes vai cortar na própria carne aquilo que não serve mais. Vai cortar na própria moral aquilo que te barra de ser quem você pode ser. Um reino tem um potencial ilimitado de crescer quando ele tem um rei que estimula e uma rainha que colhe esse estímulo e transforma isso em organização. Um reino tem um potencial limitado quando essa rainha administra muito bem e esse rei executa muito bem. Aspectos simbólicos, metafóricos que nós temos dentro de nós, que faz com que também os nossos reinos sejam ilimitados. Nós não somos limitados. Nós nos limitamos porque nós temos medo. E tudo bem ter medo. Tudo bem sentir receio das coisas. Tudo bem usar o medo muitas vezes como uma ferramenta de autopreservação. Mas viver o tempo todo no medo, isso de alguma forma limita a nossa possibilidade do nosso reino se expandir de forma ilimitada, da gente ser essa grande rainha, esse grande rei, esse grande príncipe, essa grande princesa, o bobo da corte, o nobre, o camponês, não importa. O nosso reino ele é muito diverso, ele é muito potente. Quando você quiser alguma coisa, se entrega para essa coisa. E se estimula, mas também se organiza. Quando você quiser alguma coisa, se lança de cabeça como esse príncipe se lançaria, mas ao mesmo tempo se torne um aprendiz da sua própria vida como a princesa se tornaria. Expanda a sua capacidade de olhar o seu mundo, ouça coisas diferentes, músicas diferentes, veja filmes diferentes, viaje para lugares diferentes, converse com pessoas diferentes. Seja esse rei que está sempre buscando conhecer seus súditos e sempre que conhece essas outras partes, conhece mais a si mesmo. Organize a sua vida para que você possa fazer todas as coisas que você precisa de uma forma que seja prazerosa, de uma forma que não seja uma tortura. Seja essa rainha que organiza. E de vez em quando se dê o prazer de ser esse bobo da corte também, que provoca, que ri, que fala as verdades que precisam ser ditas, mas que também tem a coragem de falar as verdades para o rei e para a rainha, que são você mesmo.
Fale as verdades para você. Eu não estou fazendo isso, não quero fazer isso por causa disso. Será que é tão difícil a gente admitir que a gente pode estar incomodado com que alguma coisa, com que alguém está fazendo porque a gente está sentindo inveja? Talvez precise o bobo da corte para te falar, isso é inveja. O seu rei e sua rainha olharem e falarem, não, mas o bobo fala, é inveja. E você fala, ok, vou abraçar que é isso. Pensa nisso. Pense em quem você quer ser e principalmente se lance no seu reino para expandir ele cada vez mais. Obrigado por mais um dia aqui junto com vocês. Eu volto sexta-feira que vem, novamente às 8h30, aqui na Rádio Vibe Mundial, em mais um Filosofia para Todos. Um beijo no coração de vocês e até lá.